Bom dia, tarde e noite. Estamos de novo mais um sábado e vai passando rápido o tempo. Então aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, se inscrever, acionar a notificação, o sininho. Quem está com problema, que um ou outro ainda tem, saia e volte que normalmente resolve. Aqui estão os vídeos já feitos na semana. Esses três aqui são os vídeos feitos na sexta-feira, que são a previsão de março e abril, e já comecinho de maio. Esse aqui é o do Peter também na sexta-feira, para Santa Catarina. Ele faz segunda, quarta e sexta, e aqui o canal dele também. Então se inscreva aqui no canal dele, no Veja ao Mar, Marcou no Esporte, que é a capital, Floripa, Tempo e Dinheiro, também se inscrever, todo dia de segunda a sexta. Sou Agro, segunda, quarta e sexta, Paraná. Pense Jornal, que ainda não reestreou, acho que semana que vem, espero que sim. Todo dia vai ser a partir de semana que vem, ou em abril, de segunda a sexta, por volta das 19 horas, e aqui os diversos vídeos. Vamos falar então sobre a nossa querida e generosa laninha, que agrada a alguns e nem tanto a outros. Mas antes, o nosso patrocinador, a Segna, com o GPS Agrícola. São instrumentos, ou seja, aparelhos que vão auxiliar o agricultor, seja na orientação, na parte da cultura em geral, ajuda na parte de aplicação de defensivos, enfim, uma série de funções para a agricultura. É uma empresa nacional, atuação na América Latina. Como é nacional, vamos valorizar com equipamentos de qualidade. Vem ali logo em seguida a propaganda. Moçada, aqui é o Antônio. E aqui é o Gabriel. E a gente tá aqui, com o rei do GPS Agrícola. Segue na GPS. Nós vamos lançar uma música chamada O Rei do Agro. Então, o que acontece? Nós somos os reis do agro. E o Segue na GPS são os reis do GPS, né, pessoal? E sabe o negócio? É o melhor que tem no mercado. Sabe por quê? Porque é 100% nacional, 100% brasileiro. Isso aí, vem ser junto o rei do agro com o Antônio Gabriel e os reis do GPS junto com a Segna. Como é que é a moda, É mais ou menos assim, de caipira humilhado, pra rei do agro, de caipira humilhado, pra rei do agro. Aí que a roça venceu, hein? Tamo junto. Antônio Gabriel e segue na GPS Agrícola. E aqui vamos o quê? Temperatura do oceano. Vocês veem que continua meio estável por aqui, caiu um pouquinho aqui nessa parte, e aqui no sul começa, já está subindo. Gradativamente a corrente das Malvinas vai subindo e a água vai esfriando aqui na nossa costa. Parte é natural, nós estamos entrando já, indo para o mês de abril, o sol vai ficando mais fraco, as massas de ar frio mais fortes e vai empurrando mais água fria para cá. Isso aqui é dado real, não é estimativa. Aqui também, outro dado real mostra o quê? Na parte em volta do polo as águas estão abaixo do normal, estão mais frias. Aqui nessas áreas intertropical e entre o Equador e os trópicos está mais quente em volta da Oceania. Aqui a laninha continua, aqui por enquanto está... Isso aqui não é que a água esteja quente, a água aqueceu em relação ao normal. Então ela ficou um pouquinho mais quente, mas nessa área aqui a água continua fria. Aqui está com a laninha bem definida, começa a esfriar aqui no nosso litoral, está um pouco mais frio que o normal. Normal, ligeiramente mais frio no Recôncavo Baiano, e aqui aquele pontinho ali baixou um pouco, mas no Nordeste ainda tem água de normal um pouquinho quente. Pegando mais aqui, Aqui, começou a esfriar aqui no nosso litoral. Aqui também aos poucos começa a esfriar. Aqui também tem água mais fria que o normal. Aqui deu uma esquentada, mas já está começando a cair, vocês vão ver lá pelos gráficos. E aqui continua fria. Aqui, o Nino 1 e 2. Aquilo que a gente falou. E até começou a cair mais cedo do que eu imaginava. Eu pensava que ele fosse subir mais um pouquinho. Já iniciou a queda porque aquela bolha de água quente, ela está saindo. Aqui vocês observem aquela bolha, isso aqui do dia 9 de março. Aqui, a bolha de água quente aqui, ela está perdendo força, tem água fria, essa aqui também. Então isso aqui gradualmente vai sumir, continua intensificando a água fria no perfil, tu vê que vem até mais de 200 metros com água fria, toda a região do Nino, pega aqui de 120 até a linha data, pega o Nino 3 e o Nino 4, que a gente vai ver aqui agora. O Nino 3
estável, começou a cair um pouquinho. Por quê? Porque o Nino 4 caiu mais um pouco, o Nino 3 subiu um pouquinho, mas depois vai cair. Então, ele vai se manter conforme o modelo manter a projeção, que é o quê? E continua com a laninha constantemente, o mês de março e abril, vai ficar girando em torno de menos 0,8 a menos 1,1. Vai ficar girando nessa faixa aqui, de agora até quase perder de vista. Ou seja, ela vai ficar num patamar moderado a forte. Aqui a projeção, ó. Nós temos para abril, maio e junho, a laninha moderada forte atuando. Olha que aqui some, não tem nada de laninha Modoc, é a extensão toda ela fria. Aqui, ó, voltando para cá. Essa água fria aqui, a projeção é que ela suma até o final do mês. De março ela suma totalmente, por isso que a projeção para abril, maio e junho está indicando o quê? Águas frias em toda a extensão dos ninos. E aqui no Atlântico Sul continua com água um pouquinho normal a quente e continua quente aqui no litoral do Nordeste, fazendo com que a estação chuvosa seja de normal para boa e podendo... Então, com essa água mais quente aqui, a estação chuvosa no Nordeste deve ficar de boa e estender um pouco mais. E aqui começa a esfriar, como já vem projetando há alguns meses. No período de inverno nós temos o quê? Vou tirar aqui, ó. Toda a extensão Nino, uma laninha moderada forte, esfria mais aqui, começa a voltar ao normal no Nordeste. Ainda tem água quente aqui no Sul. Essa água quente aqui pode ser que ajude a ter alguns intervalos de chuva mais significativa ainda nos meses de março agora e abril e talvez começo de maio. Mas quando chegar nesse período aqui, essa água quente já vai sumindo gradativamente, porque o que importa também é toda a região, não só apenas aqui em frente ao nosso litoral, mas toda a região. E aqui também, ó, continua com água fria. Então, a tendência é o quê? Agora, março, abril, a água continua diminuindo gradativamente, que é o normal nessa época do ano. A chuva muito boa no mês de março em várias áreas do sul, nem todo mundo. Algumas estações ainda estão abaixo da média, outras acima da média. Mas estamos assim, é uma trégua, como a gente sempre fala, a laninha é longos períodos sem chuva com períodos curtos de muita chuva. Nós estamos agora nesse período curto de muita chuva, que começa a diminuir a partir de abril, que é normal, climatologicamente abril diminui a chuva no sul e vai diminuir um pouco mais. Algumas estações ainda podem ter valores acima, outras bem abaixo. Mas essa ajuda é muito boa para o milho safrinha em toda a região aqui do centro-sul, por quê? A diminuição da chuva não é tão acentuada e nós temos com a diminuição da temperatura. Então vai ficar um clima, por enquanto, ótimo para o milho safrinha, agora entre março e abril, ou boa parte de abril, porque vai ter umidade no solo, a temperatura fica mais baixa, ele gosta de frio e gosta de sol e um pouco de calor à tarde, que é o que ele vai ter. Porém, o fato de estar indicando um abril mais frio que o normal também tem o outro lado da moeda. Ele estica o ciclo do milho. Então, vamos dizer que quem plantou mais cedo, que era para chegar, sei lá, no dia 20, 25 de junho, já sem risco de sofrer danos por geada, pode ser que ele estique mais 5, 10, 15 dias à frente. Então, provavelmente, o milho safrinha até o dia 30 de junho vai estar suscetível a qualquer evento de frio, que é o que a gente espera que aconteça, ou com risco muito alto entre a segunda quinzena de maio e o mês de junho, o risco grande de geadas que podem pegar toda essa região aqui do Brasil. Pegando aqui o Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, Goiás, centro-sul de Goiás, Triângulo Mineiro, sul de Minas, áreas de Minas Gerais, São Paulo e o sul do Brasil e, obviamente, o Paraguai. Então, o risco continua da mesma maneira. Ou ele vai ter problema por falta e excesso de chuva na hora errada, que é a característica da laninha, como agora. Agora, por exemplo, tem produtores do norte do Paraná, litoral sul de Santa Catarina, alguns do Rio Grande do Sul, que estão tendo problemas sérios para colher arroz, colher soja e outras culturas em função do excesso de umidade. Tem gente que está perdendo soja porque está germinando na vagem. Ou seja, por incrível que pareça, esse perdeu parte em função da falta de chuva e agora está perdendo o resto em função do excesso de umidade. Isso tem o risco de acontecer durante o milho safrinha. Tu pode perder produtividade por falta de chuva, não perder completamente, até pode, por falta de chuva, mas perder produtividade e ainda o que sobra, quando chega lá na colheita, pode pegar um período de 1 ou 2 semanas ou 3 semanas com chuva frequente ou chuva intensa, como já aconteceu
acho que há uns 2 anos atrás, que choveu muito, se eu não me engano, não sei se foi em junho ou julho, que atrapalhou a colheita do Paraná, deixando o milho com péssima qualidade. Então, anos de laninha é ausência de chuva por um período longo e intervalos curtos de muita chuva. Então, dependendo da época que tu plantou, a pessoa pode ter problemas com falta de chuva e excesso de chuva no mesmo ciclo. E além disso, o frio, que é talvez o principal fator de perigo. E aqui no auge do nosso inverno, nós vamos estar com uma laninha moderada e o Atlântico esfriando. Isso aqui não é igual, mas é semelhante ao que aconteceu em 88. Quando chega julho, agosto, setembro, a laninha continua moderada forte, o Atlântico tanto aqui na zona tropical continua esfriando, aqui continua com essa manchinha de água quente, vamos torcer para que feche, e essa parte aqui também, uma parte quente e uma parte fria. Aqui vamos dizer assim, ele não ajuda, mas também não prejudica tanto. Então vai ter, quem vai mandar muito vai ser aqui, ó, aqui e essa região aqui, que vai fazer com que o nosso clima aqui fique bastante alternado. Momentos em que pode ter alguns eventos de chuva forte, intercalado com períodos maiores de tempo seco, e facilita a entrada de massas de ar frio. Como vocês podem ver, desde a costa da América até depois da linha data, tudo isso aqui frio, ou seja, uma laninha clássica. Setembro, outubro, novembro, inverno, primavera, mantém a laninha moderada forte, cada vez mais o Atlântico tropical ficando mais para frio, aqui também praticamente não altera. Então esse conjunto aqui, ele, vamos dizer assim, ele talvez prejudique mais essa região aqui do Brasil. Quem sabe o Rio Grande do Sul, Uruguai e a parte da Argentina não seja tão prejudicado pela situação da laninha em termos de chuva. Pode ser talvez os extremos. 2, 3, 4 semanas de pouca chuva, daqui a pouco 1, 2 semanas desaba o mundo. E também a parte de eventos extremos. Também outra característica da laninha, tu tens menos dias de temporal, mas quando eles vêm com força. Isso aconteceu muito nesse verão, com incidência grande de granizo. Aí vem o outro lado também do pessoal, seguradoras. Tem que ter seguro contra granizo. No fumo, o pessoal já está careca de saber, vai enfrentar o problema da chuva, hora falta, hora excesso, o granizo e a geada. São os 3 fatores que vão atrapalhar a cultura do fumo. Pessoal dos cereais de inverno, também, volto a dizer, escalonar o plantio, aonde for possível. Tem áreas que não tem jeito, o caso de Guarapuava, a região de Campos Novos, é plantar o mais tarde possível dentro do planejamento deles. Porque se eles plantarem muito cedo, eles correm um risco muito alto de pegar uma geada forte no começo de setembro, final de agosto. Então não tem jeito. Ali, nessas áreas que estão aí dos 800 a 1.100 metros de altitude para cima, as culturas de inverno, trigo, cevada, centeio, aveia, tem que ser plantado o mais tarde que for possível dentro do planejamento de inverno-verão. Por quê? Eles têm que fugir da segunda quinzena de setembro, primeira quinzena de outubro, que ainda terá risco alto de geada forte. Se der para encaixar um pouquinho, uma chegar ali na segunda quinzena, iniciando a florada, e outra na segunda quinzena, na primeira quinzena de outubro, talvez um pequeno planejamento para jogar um pouquinho, uma parte em setembro, uma parte em outubro, para quê? Se tiver chuva demais em setembro, não atrapalha. Se tiver seco demais, também não atrapalha. Se der uma geada forte em setembro, uma pode perder, a outra não. Daqui a pouco não dá geada em outubro. Ou o contrário, enfim, jogar um pouquinho dentro desse planejamento. Assim como também o início da safra de verão. Não plantar tudo de uma vez, escalonar para tentar acertar um período. Por quê? Porque essa laninha tem aqui, ó, ela vai até, depois vocês vão ver mais um mapa lá na frente, ela vai, para mim, ela vai até pelo menos fevereiro, março. Por enquanto, pelos mapas, ela vai até dezembro, ou seja, todo 2022 com situação típica de laninha, com chuva extremamente irregular. Então, durante a primavera, vai ter chuva? Vai. Mas não dá para saber se vai ser um evento extremo ou não. Esse período agora, por exemplo, desses últimos 4 anos, é o período com menos chuva que nós tivemos entre o intervalo de uma estiagem e outra. E isso é ruim, porque o solo já está com a capacidade de campo bem lá embaixo e ele precisa de água, precisa de constância. Vamos torcer agora, como vai ser um outono com um predomínio maior de temperatura de normal para baixa, a perda de água pela evaporação vai ser um pouco menor, isso já ajuda. Então, quando chegar lá na safra de verão,
novamente aquilo que eu recomendei na outra. Quem seguiu se deu bem. Escalonar o plantio, se der para fazer soja e milho paralelo um com o outro, possível, vai atrapalhar a tua estrutura? Vai. Mas é aquela história, escolhe entre ter a estrutura e acertar a época ou errar a época. Escalonando uma ou duas épocas, tu vai acertar. Uma vai ficar para São Pedro, ou talvez duas, mas três é muito difícil, a não ser que dê um temporal de granizo, é uma coisa muito localizada, muito individual. Eu estou dizendo no contexto geral. A temperatura também. Vamos ter problemas de geadas entre agosto, setembro e outubro, dependendo da altitude. Nas áreas mais quentes, a geada ainda vem com uma certa intensidade em agosto e talvez comecinho de setembro. Nas áreas intermediárias, com certeza em agosto, dificilmente escapa. A primeira quinzena de setembro ainda tem risco, da segunda para frente já é menos chance. E nas áreas altas, ali nos seus 800, 900 metros para cima, o problema em agosto, problema em setembro e talvez ainda alguma geada louca em outubro. E nas áreas mais elevadas, de 1.100 para cima, principalmente os campos de Palmas, a parte central e sul de Santa Catarina e o nordeste do Rio Grande do Sul e talvez as serras do sudeste lá no Rio Grande do Sul, é que vão ter problemas com geadas até outubro. Aqui no caso da Serra Catarinense não tem escapatória. Nós vamos conviver com a geada pelo visto mais um ano inteiro. O ano passado geou o ano inteiro. Esse ano só falta agora o mês de março, que deve ter uma geada talvez na semana que vem, para completar mais um verão que dá geada em todos os meses, dezembro a março. Então não tem escapatória, o frio realmente vai incomodar. Vai ajudar na fruticultura inicialmente e depois na parte final da fruticultura, quando começa a transição do inverno para a primavera, vai ser o nosso dilema. Nós vamos ter, tudo indica, um outono e inverno no contexto geral mais para frio, mas com alternância, momentos de frio intenso, que podem durar 5, 10, 15 dias, e momentos de calor forte, que pode durar de 5 a 10 dias. Talvez até 15, 1 ou 2 períodos tenha, mais ali para a parte final do inverno. Então nós vamos conviver com altos e baixos na temperatura, altos e baixos na chuva. Períodos curtos de muita chuva, que pode trazer transtornos, períodos longos de pouca chuva. E a estação seca entrando um pouco mais cedo na região do centro-oeste e a estação chuvosa começando um pouco mais tarde. Então é uma série de probleminhas para a safra de inverno e verão. Aqui para o trimestre não, água em profundidade. Olha o que ele estava projetando para março. Ó. Aqui é a projeção, olha como é que está em março. Água fria aqui, água fria aqui, água quente aqui, água quente aqui. O que ele coloca para abril? Tudo com água fria, ou seja, isso aqui gradativamente vai sumir. E aqui chega maio, mantém, até intensifica, junho, julho, intensifica mais em agosto, saída do inverno, primavera, primavera, começo do verão, verão. Então, todo esse quadro aqui vem se mantendo há meses. O que apontou aqui em janeiro se confirmou, o que apontou em fevereiro se confirmou, o que está apontando em março está se confirmando. Então, a chance de confirmar o que está sendo projetado para os próximos 8, 9 meses é o que? É muito alta. Por isso que a gente dá para afirmar, não com 100%, mas com uma chance aí muito grande, uns 80, 90%, que essa laninha vai durar todo 2022. Aqui, ó, outubro, novembro, dezembro, uma laninha bela e formosa e um Atlântico tropical frio e outras partes que a gente olha aqui também corroborando para que a gente tenha problemas de chuva aqui no centro-sul do Brasil. E no Brasil como um todo, né? Resta saber quais as consequências daquela água fria ali no Atlântico tropical em relação ao sudeste, sul do nordeste e centro-oeste. Pode ser que seja um problemão à vista aí para frente. As seguradoras também vão ter problemas, vão ter que ter a resseguradora para conseguir aguentar o tranco, que é possível que quem fizer seguro acabe utilizando. Em termos da fruticultura, o seguro para o granizo não tem jeito. Esse também vai ser um problema, porque apesar de ter menor número, quando vem com gosto, como aconteceu esse ano. Seguro contra a geada, seja na fruticultura ou nas lavouras de inverno, nas lavouras de verão, também vai ter necessidade. Quem fez agora no milho safrinha, é possível que acabe utilizando. Então, a partir de maio até a primeira quinzena de julho, que é o período na maior parte do milho safrinha no centro-sul, vai correr um risco alto de ter 1, 2 ou 3 eventos de geada que possam trazer um transtorno grande.
vai afetar a qualidade das pastagens nativas, primeiro a redução da chuva, depois junto com a geada. No centro-oeste, a região do Mato Grosso, por enquanto está indicando bem. Eles vão ter a estação seca entrando um pouquinho mais cedo, mas acredito que lá o problema para o milho safrinha não deve ser muito grande, até porque, tendo geada no sul, 1, 2 ou 3 frentes frias podem trazer alguma chuva entre a segunda quinzena de abril e o mês de maio na região centro-norte e leste do Mato Grosso. O frio pode até surpreender, trazendo alguma friagem forte na região de Rondônia, Acre, sul do Amazonas, pequena chance de pegar o sul do Pará, faz tempo que não dá uma friagem boa por lá, assim como também na região ali do sul e oeste de Tocantins, Goiás também não dá para descartar geadas com intensidade, principalmente ao sul de Goiânia. Perguntaram esses dias se vai baixar de 10 graus em Goiânia. Bem, quase todo ano baixa. Provavelmente vai ser um inverno semelhante ao ano passado, ou até um pouco mais frio. Triângulo Mineiro também tem risco de geada. A área do café, 1, 2 ou 3 eventos não dá para descartar em Minas, São Paulo e obviamente no Paraná. No café ali da região do Espírito Santo vai vir chuva, talvez alguns períodos de chuva pode ter ali que ajude um pouquinho, mas é um ano complicado também para a área ali do café, mas bem menos que nas outras regiões. Na Serra Fluminense vai ter frio e geada, com certeza. Friburgo, Visconde e Mauá são regiões altas, normalmente dão geadas. Pode ser que esse ano seja um pouquinho mais intensa. A Serra da Mantiqueira nem se fala, ali é que nem aqui a nossa serra, não paga imposto para ter geada. Na Grande São Paulo vai ter geada? Vai, sempre tem. A região de Marcilac provavelmente vai ter 1, 2 ou 3 eventos com temperatura negativa. Talvez no centro de São Paulo até baixe dos 4, 5 graus 1, 2 ou 3 vezes durante o inverno. Aqui na região da Curitiba, o Cinturão Verde Curitiba, vai ter problema com frio? Vai ter condição de geada com um risco de dano já do final de abril até finalzinho, meados de setembro, principalmente maio, junho, julho e agosto, que são um período mais frio. Alguns dias podem passar de 2, 3 negativo, até mais. Então vai ter, vamos dizer assim, vamos que o normal nessa região seja 10 dias abaixo de zero, pode ter 12, 13, deve ser um pouco maior do que o normal, alguns dias de frio intenso. A parte aqui da Serra Catarinense nem se fala, o Gaúcha também, o nosso litoral pode ter problemas com geada? Sim, todo ano tem geada, esse ano pode ser mais. Faz tempo que não dá uma geada com problema na parte da nossa banana aqui, é um ano arriscado. Sul de São Paulo, Vale de Ribeira, mesma situação. As áreas de produção de fruta de São Paulo também, cuidado na hora de fazer a poda, o pessoal do figo, do caqui, alguma coisa de uva mais da parte centro-sul de São Paulo. Campinas, que outro me pergunta toda hora lá numa coisa que eu não respondo porque a resposta já está no próprio vídeo. Ele faz pergunta demais, o nosso amigo Adriano. Então vai ter frio em Campinas? Vai, talvez tenha mínimas próximas de 10, 12, já em abril até abaixo de 10. A partir de maio vai fazer frio, ele pode ficar sossegado, talvez ele até veja 1, 2 ou 3 geadas. Vai ter geada com risco para todo o estado de São Paulo? Sim, tem risco de 1 ou 2 eventos. É um ano muito parecido a mais frio do que foi o inverno do ano passado. Então é um ano que nós teremos 1, 2 ou 3 massas de ar frio com mais intensidade em relação ao normal. Pessoal lojista, novamente, tem que se preocupar com a economia. A parte de São Pedro ele vai fazer. Então muita criatividade na parte de venda, da forma de comprar, da forma de cobrar. Os produtos também, não investir em casaco pesado é um risco por causa da economia, não do frio. O setor do turismo vai aproveitar esse ano? Vai. A Serra Gaúcha vai ter vários eventos de frio forte que vão atrair o turista. A Serra Catarinense, a Serra da Mantiqueira, Campos Jordão, a Serra Fluminense, até mesmo a Serra do Espírito Santo e algumas áreas de Minas. Então, tudo relacionado à gastronomia, a vestuário, a turismo do frio, esse ano vai ser bom. Vai ser um ano normal a muito bom. O que vai definir o lucro e o movimento ou a arrecadação vai ser a nossa economia. Nós estamos numa situação de crise. Nós temos uma guerra numa área muito delicada. Tem que ver como é que vai se comportar. A agricultura, qualquer problema que tiver no milho, safrinha, pode refletir muito nos preços. Por quê? Porque pega produtos básicos que afetam toda a economia como um todo. A parte também da navegação, as ressacas. Entre o outono e o inverno teremos ressacas fortes, que é característica da nossa estação, vai ser o quê? Um pouco mais forte. Então,
problemas em vários pontos do litoral do Sudeste e Sul. Novamente, as prefeituras verificar o que pode fazer para prevenir. Não deu, já fez o que devia fazer. Deu, pode ficar mais prevenido. Florianópolis tem pontos ali do litoral que são problemáticos quando tem ressaca. O litoral norte, o litoral sul, não é tanto. O litoral do Paraná, o litoral de São Paulo. Algumas ressacas vão atrapalhar, vão trazer problemas. Então, uma série de fatores que já se pode prevenir alguma coisa antes, outras não tem muito o que fazer. No combate à geada, a irrigação que é a mais utilizada é tentar o quê? Aproveitar esses períodos de excesso de chuva que nós temos curtos, tentar reservar o máximo possível para utilizar não só na combate à geada, mas também na irrigação. Tem o alho, tem a cebola aqui na região de Santa Catarina, que é muito forte, o pessoal tem que tentar reservar mais lá tarde. Também escalonar um pouquinho o plantio, porque vai ter problema com o frio na hora errada, que vai perfilhar o alho e vai florescer a cebola. Tu vê que é uma série de probleminhas. Quem plantou feijão agora à tarde tem que ficar de olho na antracnose. Hortas, com um caso de tomate, pimentão e outras, tem antracnose, tem a pinta preta, tem a requeima, que são doenças que adoram o clima frio. Então, uma série de fatores que vão interferir no desenvolvimento normal da cultura, da safra de inverno, verão, nesse ano, em função do quê? Da nossa amiga Laninha. E encerrando, não deixe de se inscrever no nosso canal. A gente atualiza todas 3 vezes na semana, 15 dias estendido, 15 dias estendido e hoje 15 dias. E o Peter, segunda, quarta e sexta. O canal do Peter, Marcou no Esporte, Tempo e Dinheiro, Sou Agro, Pense Jornal, Veja o Mar, clicando aqui São Joaquim Online, são os parceiros que vocês podem também se inscrever e acompanhar. E aqui os diversos vídeos. Da Climaterra, Ronaldo Longuinho.